Nos últimos dias apareceram umas notícias sobre surto de toxoplasmose aqui na cidade de São Paulo. E aí as grávidas já começaram a ficar surtadas, me ligando. Meu Deus, será que eu tô com toxoplasmose? O que tá acontecendo? Eu vou falar então sobre essa doença nesse vídeo. Em primeiro lugar, queria comentar que quando aparecem essas notícias, como foram os casos de Zika no ano passado, de fato é um alerta, mas dificilmente isso é uma coisa extremamente preocupante ou que tem uma dimensão muito grande. Para ter uma ideia numérica, foram descritos uns 45 casos de toxoplasmose aqui na cidade de São Paulo. Sabia não? Em São Paulo acontecem mais ou menos uns 15 mil partos por mês. E se a gente fizer essa conta, considerando que todos esses 45 casos fossem de gestantes e provavelmente nenhum deles foi, ainda assim daria um risco de 3 em cada 1000 mulheres que têm parto poderiam estar infectadas por toxoplasmose. Por enquanto tá tudo tranquilo. E a primeira coisa importante de esclarecer é que a toxo, como qualquer outra infecção que pode acontecer na gravidez e pode ter algum problema relacionado ao feto, nem sempre que a mulher tem a infecção aguda, o feto é contaminado. Muitas vezes acontece a infecção da mulher, mas a bactéria ou protozoário, como é a toxoplasmose, não chega a atravessar a placenta e contaminar o feto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, e como é que é essa doença então? A toxoplasmose é uma doença que boa parte das vezes pode dar muito pouco ou nenhum sintoma. Nos casos em que as pessoas apresentam algum sintoma da toxo, normalmente são sintomas parecidos com um quadro gripal e confundem até um pouco com os sintomas de dengue. E pessoal, não precisa ter medo dos gatos. Os gatos são bonzinhos e apesar de estarem envolvidos na toxoplasmose, eu vou explicar que isso não significa que a grávida tem que correr do gato. A não ser que ele queira te arranhar, igual esse aqui, né? Me salva, miséria! E sobre os gatos, vamos esclarecer que o gato pode ser contaminado com a toxo e só esse gato que foi contaminado é que vai transmitir o parasita pelas fezes. A grande maioria dos gatos não está contaminado pela toxo. E esse risco é maior no gato que mora em casa, que sai para a rua. O gato que vive no apartamento, que praticamente não sai, é muito difícil que ele venha a ser contaminado por toxo. A questão, cuidado, é que ela evite manipular as fezes do gato, trocá-la areia, use luvas para isso, higienize bem as mãos, evite que o gato fique lambendo, ou se isso acontecer, é só ter o cuidado de não levar a mão na boca, nos olhos. Isso pode fazer a doença ser transmitida. Então, se você tem um gato, teve contato, não precisa ficar preocupada, desesperada. É só tomar o cuidado de higienizar bem as suas mãos depois de fazer carinho no gato e tá tudo certo. Então, como é que as pessoas podem ser contaminadas pela toxoplasmose? Um dos principais mecanismos de transmissão da doença é na forma de alimentos ou até água contaminados. E se sabe que os gatos são o hospedeiro natural do parasita, do toxoplasma. E isso tem a ver com as fezes do gato, ou seja, eventuais alimentos ou coisas que têm contato com terra, com areia, que possam eventualmente ter sido contaminados, podem ser problemáticos. Então daí a primeira recomendação é que a gestante tome o cuidado de comer sempre alimentos que são crus, sejam bem lavados, higienizados, como por exemplo saladas e folhas, etc. Daí vem a recomendação que as grávidas às vezes leem e não entendem. Ah, que grávida não deve comer salada fora de casa. O que está por trás disso é a recomendação de que você tenha certeza que esse tipo de alimento que tem contato direto com a terra, tenha sido bem higienizado. A carne crua também pode transmitir a toxoplasmose. Isso é basicamente para carne vermelha, os ovos e miúdos de frango, por exemplo. Então essas coisas não devem ser consumidas cruas, ou seja, o carpaccio, o quibe cru ou eventualmente outros alimentos que tenham carne crua ou mal passada. Então quando a grávida também vai preparar algum alimento, vai cozinhar, mexer com carne crua, existe a recomendação só de que ela higienize bem as mãos e evite o contato, da mão que acabou de manipular os alimentos com a boca, por exemplo, com os olhos, para também diminuir muito o risco de transmissão. Lava uma mão, lava outra, lava uma. E uma dúvida muito comum, que é importante esclarecer, que o peixe cru não transmite toxo. Eu vou repetir. Peixe cru não transmite toxoplasmose, não é um bicho que está envolvido no ciclo do parasita.
A questão que se coloca em relação ao peixe cru, quem gosta da comida japonesa, etc., é o eventual risco de contaminação por outros tipos de doenças que podem dar diarreia e outros quadros, mas que se a mulher comer uma comida japonesa de boa origem, ou seja, nos bons restaurantes, o risco disso acontecer é mínimo, baixíssimo. Por isso não existe essa recomendação para gestante relacionada à toxoplasmose. Por fim, a toxoplasmose é uma doença que tem tratamento. É uma infecção que, se acontece durante a gravidez, é importante que a gente identifique, e para isso se usa o exame de sangue e a sorologia para a toxoplasmose, porque caso a gente identifique que a mulher foi contaminada durante a gestação, existe uma medicação que é usada para diminuir mais ainda a possibilidade de transmitir a doença para o feto. E quando a gente faz o exame de toxoplasmose durante o pré-natal, em algumas mulheres a gente identifica que ela já está imune, ou seja, já teve contato em algum momento da vida com a toxoplasmose. Isso significa que ela não está mais suscetível a ter novamente a doença. Essa mulher então pode ficar tranquila e abrir mão de todas essas recomendações. Graças a Deus. E somente nessa situação que a mulher está protegida, porque infelizmente não existe uma vacina para a toxoplasmose, como existe para a rubéola, para a hepatite B e outras doenças que a mulher já é vacinada normalmente antes de engravidar. Espero que essas informações tenham ajudado, que vocês grávidas não surtem. Eu vou fugir. Melhor eu fugir. Porque viram a notícia que existia um surto de toxoplasmose, porque de modo geral isso ainda tem uma dimensão muito pequena, o risco de contrair toxo de fato é muito baixo, mas como é uma doença que pode ser grave, nós sempre recomendamos todos esses cuidados durante a gestação. Toda quarta-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal da Pais e Filhos, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixa o seu comentário, pode sugerir temas para os próximos vídeos, um abraço, até quarta que vem.